Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esta live. Hoje, novamente, com a participação do João, e vamos continuar, com o nosso bate-papo aqui, com informações e situações muito esclarecedoras para o nosso dia a dia. E o tema de hoje é o ramo 21, né, João? Transporte nacional. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Miriam, tudo bem? Isso aí, hoje a gente vai falar do ramo 21, seguro para o embarcador, transporte nacional. Maravilha. Então vamos lá, vamos já começar e já nos aquecendo. Gostaria que você pudesse abordar aqui para todas as pessoas que nos acompanham, quais são as coberturas gerais que esse seguro, os protecionais que esse seguro traz para o embarcador. Bom, nós temos as três principais cláusulas, que é a cobertura ampla A, restrita B e restrita C. Ampla A, a gente considera lá o ao risco do seguro, né? Que são cobertos todos os riscos, mas tem a exceção que é exceto os excluídos, que o pessoal fala, mas não cobre tudo, dentro da operação de transporte, né? É uma coisa, daí é a primeira coisa, mas o que não cobre, né? Dolo, insuficiência de embalagem, né? Hoje você tem uma questão de um produto excelente, mas alguns fabricantes colocam uma embalagem insuficiente, né? O meio de Aí não dá, transporte, né? o meio de Não transporte, tem por exemplo, condições. você vai transportar sorvete. Se você não colocar ele num caminhão refrigerado, ele vai derreter. Isso é É, uma exclusão, é vício próprio, né? exatamente. Ou uma questão, você vai transportar um produto químico, que lá na nomenclatura dele diz que ele tem que ser numa bombona de papelão, envolvida num saco plástico, porque esse produto ele pedrifica, né? E aí não colocam o saco plástico. Tem todas essas análises. Mas assim, o transporte nacional ele abrange, eu acho que em torno de 46 ou 47 cláusulas. Nós temos as cláusulas adicionais, especiais e as básicas, né? Então, por exemplo, a primeira análise, né, quando você chega no embarcador e o tipo de mercadoria e o tipo de operação. Um exemplo aqui de cláusula C. É um embarcador que tem uma pedreira e transporta calcário. É um exemplo aqui. Qual é o risco do calcário? É o tombamento, limpeza de pista. Então você não vai oferecer uma cláusula ampla A, que teoricamente tem uma taxa maior do que a C, para uma operação que não precisa ter uma cláusula ampla A. Ah, mas o cliente quer contratar ampla A. Aí é critério dele. Mas a gente Uhum. passa essa informação. Uma outra questão, uma cláusula B. Geralmente é para uma mercadoria que não tem roubo, né? Maquinário, um exemplo, máquina industrial pesada. São mercadorias que não têm um índice de roubo elevado, não é uma mercadoria visada, porém, além do acidente, precisa de uma avaria, precisa de uma operação de carga e descarga. Então, você consegue contratar a Restrita B e alocar essas coberturas adicionais complementares junto. Agora, ampla A, quando você fala ampla A, já vem tudo. Vem roubo, já vem acidente, já vem avaria. Tem algumas outras cláusulas que a gente fala, que é cláusula DDR, se a operação vai ser com veículo próprio ou com veículos de terceiro, tem uma cláusula específica para transporte e veículos de propriedade segurado. Cláusula que se fala muito e hoje está se falando mais ainda, DDR para o transportador, tem a cláusula de gerenciamento de risco, cláusula de franquia, cláusula de POS, cláusula de mercadoria refrigerada, congelada, Nossa. transporte de petróleo a granel, né? Quebra. Então tem uma série de cláusulas. Dependendo da operação de segurado, tem uma cláusula específica, né, João? Isso aí. Então você recebe a informação da operação e aí você vai alocando e fazendo. É uma alfaiataria. Então você põe lá a principal cláusula. Transporte de mercadoria refrigerada. Cláusula ampla A para mercadoria refrigerada. Pum, Uhum. né? Transporte só com veículo próprio. Cláusula específica de transportes efetuados em veículos segurados. Tem duas cláusulas que são especiais, se usam muito pouco, né? Quando o cliente está aumentando o seu polo industrial ou fazendo um novo polo industrial, que é o Delay Startup, né? O DSU,
que, em decorrência de um acidente, por exemplo, no transporte da máquina, essa máquina aqui vai ser a máquina produtora a produção, né? Aham. E acontece algum sinistro no transporte dessa máquina, você contrata essa cláusula que te dá a cobertura do lucro cessante, né? Ou seja, houve um sinistro, danificou a máquina, ela vai ficar um período sem produzir, essa produção já tinha sido vendida ou já estava alocada para venda lá, Aham. e vai atrasar. E com isso você consegue ter a cobertura do lucro cessante. Outra coisa que colocam na cobertura, a cobertura do valor do frete, né? Você consegue alocar, despesa, os impostos. Às vezes você tem uma operação de venda e de transferência. Então essa operação de transferência tem um imposto suspenso. Porém, no transporte, se ocorrer um sinistro, esse imposto ele sai da questão de suspenso para o devido. Então você tem a cobertura dessa verba, né? Nossa, por isso que a operação tem que ser muito bem analisada, né? Para que o Muito bem, segurado tenha a segurança e a tranquilidade financeira para que ele toque a operação dele, né? é verdade. Ainda, além do mais, que muitos embarcadores põem a operação toda na mão de terceiro, né? Você tem Exato. um exemplo claro aí, a ArcelorMittal, a própria PepsiCo, né? Uhum. Ela quase terceiriza quase 100% da operação. A questão do embarcador, no ramo 21 Transporte Nacional, tem uma questão sobre a responsabilidade do seguro, né? Cláusula de averbação. Então você tem que tomar muito cuidado com a forma de venda. Então, por exemplo, se você vende FOB, você não tem responsabilidade de averbar, porque quem está comprando vai retirar a mercadoria no seu armazém, depósito, porém, toda vez que você vende CIF, a responsabilidade é sua. Ah, mas não tem conversa. Tudo que se vende CIF tem que ser averbado. E tem a contrapartida. Tudo que você compra FOB também tem que ser averbado. E isso dá muito problema. Porque muitas vezes só acha que tem que averbar o que se vende, não o que se compra. Ah, mas não é sequencial a nota. Não tem problema. Tudo que se compra FOB, você tem que fazer o seguro. Ô, João, na apólice, muitas pessoas confundem, né? O limite máximo de indenização, o famoso LMI, o limite máximo de garantia, o famoso LMG. Você poderia falar um pouquinho para nós a diferença e quando deve-se usar o LMI, por exemplo? Tem que tomar muito cuidado nessa nomenclatura quando você faz uma cotação e apresenta para o segurado. O LMG é um limite de responsabilidade por embarque e por indenização que você vai receber. Então, por exemplo, você tem lá R$ 1 milhão. Então, se você tiver 2 sinistros, ou 3 sinistros, ou um sinistro só no valor de 1 milhão, o segurado vai receber, vai ser feita a regulação, tiver tudo em ordem, ele vai receber e a pólice continua. Quando você tem na pólice um LMG de 1 milhão e um LMI de 1 milhão, assim que você tiver o sinistro e receber, minto, não é nem receber, você tem um sinistro de 1 milhão, né? Você tem um LMG de 1 milhão e um LMI de 1 milhão. Deu um sinistro de 900 mil, um exemplo. A partir daquele momento, você não tem mais 1 milhão de cobertura, você tem 100, entendeu? Porque LMI, limite máximo de indenização da pólice. E então você tem que fazer uma reintegração, negociar com a seguradora, Uhum. fazer uma reintegração dessa capacidade para você não ter nenhum problema Porque futuro. praticamente estourou a condição da pólice toda, né? Da vigência toda, Estourou. porque não é por mês, né? Não é o segurado Não, às vezes é por imagina que indenização. É, eu passei esse mês, o mês que vem eu já tenho a minha cota de novo. Não, né? Pela pólice inteira, né? e muitas vezes, por mais que você deixe registrado, muitos segurados e corretores se esquecem. Vai no automático, não é nem de não ser Não é uma cauteloso, negligência, né? não é uma negligência, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado.
Cada seguradora tem uma forma de trabalhar, uma forma de expressar, né? Um espelho de apólice. Você pega, a gente pode citar aqui, por exemplo, Porto Seguro, Sura e Tóquio. São 3 seguradoras que trabalham com seguro de transporte, tanto 54 como 21, 55, 22. E se você pegar o espelho das apólices, são todos diferentes. A base é a mesma, né? Condições gerais, mas as condições particulares mudam bastante. Tem seguradora que dá um limite para todas as mercadorias e regiões. Tem seguradora que dá limite diferenciado por mercadoria, por região, né? Então, às vezes, tem 1 milhão de cobertura. Tem, mas se for lá, tem lá. Mas para medicamento, eu tenho 100 mil. Uhum, é verdade. Para pneu, eu tenho 100 mil. Para celular, eu tenho 20 mil. E, às vezes, o segurado, por uma questão de não ter o conhecimento, a primeira coisa que ele vê lá, que a pólice apresenta, limite da pólice. Pá! E acho que tem. Para tudo. Para tudo. Sem falar quando eles não confundem com o sublimite, né? Para gerenciamento de risco. Você tem que apresentar a pólice, apresentar a proposta, explicar, apresentar a pólice e mencionar no envio da pólice que as condições estão juntas, condições gerais, particular, geral, e fazer umas menções do que foi negociado. Outra coisa. Em que momento é útil o LMI? Para o segurado ou para a seguradora? Para o segurado. Por que Para que o se segurado. apresenta? O LMI, na verdade, ele é feito para algumas apólices que a gente fala. Na verdade, ele apareceu, foi montado para apólices de pequeno, de operações pequenas. Por exemplo, você tem um embarcador que ele tem lá 20 embarques por mês, uma operação baixa. Ele não tem uma questão operacional efetiva, então se fazia uma apólice de ajustamento ou uma apólice fechada. O que é uma apólice fechada? Eu faço um cálculo anual, ele fala que ele me passa as informações, então você vai ter 20 embarques por mês, tanto deu tanto. Qual que é o seu maior risco? O meu maior risco é 50 mil. Então você faz uma apólice de LMG de 100 mil, um exemplo, né? Com base no 50 que ele falou, e falando para ele que ele vai ter até 2 indenizações. E ele vai pagar 10 mil reais por ano fixo, não precisa verbar, não precisa fazer nada. Então, aí se criou o LMI. Por quê? É uma apólice enlatada, né? Vamos falar de prateleira, um produto de prateleira. Certo. Tem uma regra para tipo de aceitação, para que é pequeno embarcador, tem um volume baixo de averbação. Então, né, se criou esse produto e se vende. Algumas seguradoras, para mitigar o risco ou as perdas, começaram a fazer essa apólice aberta e determinada mercadoria, com base no questionário, pelo índice de roubo ou de acidente, eles colocaram o LMI para limitar o valor indenizável, até mesmo para se proteger. Então, assim, é mais uma ferramenta para a seguradora do que para o segurado. A única vantagem para o segurado é que ele conseguiu baratear um pouco a operação dele. Ah, entendi. Então, para o segurado é interessante quando a operação dele é bem enxuta e ele sabe que é para uma eventual necessidade, literalmente. Ele ter O a risco cobertura. baixo, né? É um risco baixo. Uhum, E ele pode ter até 2 indenizações. É muito parecido com o seguro de automóvel ou com o seguro empresarial, esses de massificado, né? Por exemplo, você foi lá, tem um galpão pequeno, mas eu tenho alguns produtos lá, então você faz lá um empresarial de 500 mil reais, se pegar fogo, você vai receber 500 mil reais e pronto. Mas tinha 800 mil dentro, você só vai receber os 500, que é a sua pólice. Né? É a mesma coisa desse que eu mencionei, do 21 aí, do produto fechado. Tem 100 mil e no segundo mês ele teve 3 roubos de 40 mil.
Ele só Uhum. vai receber o 100. Geralmente tem uma franquia alta nesses produtos, né? Ah, legal. Essa é É, outra ferramenta também, né? De é outro outra ferramenta. instrumento, né? Participação obrigatória do segurado, franquia, Isso. quando que se usa? Assim, só complementando a questão do outro produto, Claro, da pólice fechada e ajustável, tem que tomar muito cuidado, porque se o segurado, no decorrer da vigência, ele tiver uma expansão do seu negócio, ele pode ter uma complicação também, verdade. porque ele tem que avisar. É a mesma coisa que você faz seguro de vida. Depois de 5 anos, você tem que dizer lá se é hipertenso ou não, né? Porque muda as características do corpo, idade. Mas voltando à sua pergunta, pode fazer aí que você estava fazendo, desculpa. Também outro instrumento técnico que se usa, até devido à sinistralidade, à operação, são esses dois termos, né? A participação obrigatória do segurado, a famosa POS, com a franquia. Na sua opinião, qual é a melhor ferramenta ou quais são as diferenças entre uma e outra? A POS foi criado mais recente, né? A franquia ela sempre existiu. No ramo 21, a franquia ela tem duas formas, né? Nomenclatura. A principal e a normal é que seja só para o roubo, a franquia. Porque se você se basear no transportador, no RCT, no acidente, não tem franquia. E a franquia para o 21, às vezes, se você tem, por exemplo, uma operação que você consegue, naquele embarque, identificar. Quer dar um exemplo? Eu tenho 10 pallets no caminhão, que dá o valor de 500 mil. Então, cada pallet é 50 mil. Se eu tiver uma nota fiscal com um packlist bem feito e tiver um sinistro somente de avarias ou de acidente e só 2 pallets danificar, a franquia ela é sobre o prejuízo. Então, vai ser só sobre os 2 pallets. Se você conseguir e provar junto com a documentação. Se não, a franquia ela vai sobre o O embarque. embarque, que aí para o 10%, segurado o prejuízo aumenta muito, né? isso, 10% sobre 500 é um percentual e 10% sobre 100 é outro percentual. A POS não, a POS é a participação obrigatória do segurado para tudo. E a franquia, ela não é escalonada, e a POS você pode escalonar. Outra diferença. Então, você não tem a franquia 0, 5 e 10. 0 no primeiro, 5 no segundo. É franquia, 10. E já na POS você consegue fazer. O primeiro sinistro é 10%, o segundo é 20%, e a partir do terceiro você pode colocar lá. Então, essas são as diferenças entre franquia e POS. A participação é clara, tá lá. E os tipos de pagamento, João, da apólice, né? Porque nós ouvimos bastante falar apólice ajustável, avulsa. No ramo 21 você consegue fazer a apólice avulsa, você consegue fazer a apólice ajustável, você consegue fazer a apólice averbada. Ou, às vezes, aí, tem muita gente que faz ajustável e não é ajustável, que fala um prêmio fechado, né? Mas algumas seguradoras ainda fazem isso, mas não dá certo. Eu nunca vi uma operação dessa dar certo, de fazer um prêmio fechado, porque sempre tem erro na informação, sempre tem erro na informação de volume de valor transportado. Uhum. Então, assim, pode ser avulsa. O segurado não tem seguro, a pólice aberta, e fez uma venda e se sentiu que daquela venda, determinada venda, geralmente assim, vai para o Rio, né? Aí ele quer fazer o seguro. Certo. Só daquele embarque. Então ele escolhe o risco. E a seguradora faz. A Uhum. maioria faz. Né? Só que é uma taxa diferenciada, mais cara. Dependendo da mercadoria, um GR mais apertado. Né? Uhum. O pagamento é à vista, geralmente é antes do início do risco. Essa é a questão do avulso. A pólice ajustável é quando você tem uma operação, geralmente se usa quando você tem uma operação bem volumosa, muitas filiais. Então, para você não ter problema operacional, você faz um aglomerado, toda a operação, né, de tudo, numa previsão anual, em cima daquele valor, você aplica uma taxa e se cobra
em 10 parcelas fixas. No 11º mês de vigência, a seguradora solicita as informações. Geralmente já está lá, né, no sistema. Habilita o sistema. Então, a seguradora começa o ajuste. Ou seja, o segurado falou que ia transportar 1 bilhão por ano. Pega-se 1 bilhão, vezes a taxa negociada, acha-se o prêmio e divide em 10 parcelas. E aí o segurado, no decorrer da vigência, vai averbando normalmente. Sistema de averbação. 11º mês, a seguradora começa a juntar essas informações e faz o ajustamento. O que é o ajustamento? Ele falou que ia transportar 1 bilhão, só que no ajustamento tem 2 bilhões. Aí a seguradora vai fazer o quê? Ela vai cobrar o adicional sobre a diferença do que ela emitiu a pólice e do que foi transportado. Aí que dá o problema, porque muitas vezes o segurado faz uma previsão abaixo do que ele transporta. E o ajustamento, ele não é dividido, ele é de uma vez só. Então, mesmo sendo uma pólice ajustável, tem que se acompanhar mensalmente para a gente não ter esse problema. A conta pode ficar cara. Pode ficar cara, daí o segurado se acha injustiçado, não renova, né? Aí começa toda aquela questão. Porque não tem essa informação, não tinha essa informação. Geralmente tem uma regra na pólice ajustável, que assim, para não ter essa diferença do que foi mencionado e do que foi transportado, tem uma regra lá de penalidade. Penalidade no sentido, olha, você falou que vai transportar 1 bilhão. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Se ficar até 90%, o meu mínimo de cobrança aqui, independente se você transportar 1 bilhão ou 500 milhões, eu vou te cobrar 90% do que você está me informando aqui. Eu não vou devolver menos do que isso. Então, assim, informou 1 bilhão, 900 milhões você vai pagar, transportando ou não. Então tem essa cláusula hoje. Porque também o segurado pode ter uma quebra de venda no meio da vigência e sair de 1 bilhão para 600 milhões. Então, teria que devolver quase a metade do prêmio cobrado. Sim, sim. Para a seguradora também isso não é legal. Né? Tem que ter uma média, né? Um equilíbrio. Tem que ter até mesmo para dar informação bem próxima da realidade. Para não ter na renovação, porque a seguradora também, quando ela emite essa apólice, né, naquele mês, aquele valor já é uma meta para aquele mês na renovação. Sim. Então imagina, a seguradora lá emitiu, sei lá, 500 mil reais de prêmio e não vai renovar. Então, para a seguradora também, em questão de números, delicado. E a de mercado que a gente usa é a questão de averbação, né? Então, se faz uma apólice anual, com taxa, tudo, a seguradora disponibiliza o sistema de averbação e o segurado averba mensalmente e paga mensalmente também. Antes, hoje não se usa mais, você tinha a questão de 2 tipos de averbação. Averbação diária e averbação mensal. O que é averbação diária? O segurado tem que averbar todo dia, os embarques daquele dia. Passa a ter cobertura. E a averbação mensal, na época, não tinha essa questão. Ele só averbava no final do mês. Então, transportava o mês inteiro e averbava. E aí, sempre tinha uma questão. Embarque curto, não se averbava. Embarque longo, se averbava. E aí, dava o sinistro, né? Aí a seguradora tem uma ferramenta que chama auditoria, que está na cláusula de averbação. E aí, você ia lá. E o segurador fala assim, mas eu não percebi. Mas como você não percebeu? Você fatura 5 milhões aqui por mês, você produz 50, 10 milhões por mês de mercadoria, transporta tudo, é tudo venda assim. E você está dizendo que é 1 milhão que está averbado. Tem alguma coisa errada. Uma averbação, uma nota, outra, pode acontecer. Aí você consegue defender. Então, eu já vi, olha, Miriam, segurado que fez um sistema para só averbar as notas ímpar ou par. Nossa. Eu já vi no sistema
o segurado só averbar região tal, dá para se fazer tudo. Fala, mas a minha averbação é automática. Tá bom. Né? Sistema para fazer, tirar um zero ou um dígito. Nossa, Nunca para. Aí você fala para o cara, mas, fio, não, mas o meu sistema só errou para baixo, nunca errou para cima. É assim, já vi de tudo, já vi de tudo. E aí tinha na hora do. E era sempre na hora do sinistro que dava problema, né? Porque daí a seguradora ia fazer auditoria. Nossa, não, esses cases são muito interessantes, né, João? Já já abre, nós estamos com o nosso tempo já para terminar, passa muito rápido, né? passa, Mas flui, né? aqui já fica um link para a nossa próxima live. Nós podemos falar quais são os itens ou quais são as ações que trazem uma negativa de seguros para o cliente, né? Sim, Que também rende uma conversa rende, muito rende, grande aqui, né, rende. João? Tem uma série de coisas, assim, eu já questão de negativa, assim, coisas absurdas. Tem muita coisa para falar, Eu né? lembro Tem até hoje, muito cases que a gente no, é, lembra, né? a gente, na época eu trabalhava numa seguradora, era um corretor especializado em transporte na época, foi isso de uns 15 anos atrás, né? Não se tinha a ferramenta da verbação eletrônica, então que o segurado, o transportador, só pegar um gancho, então ele emitia os conhecimentos e ia aguardando, e o pessoal da corretora passava semanalmente na transportadora, pegava os conhecimentos e ia digitando. Era assim a verbação, fazia digitação manual. E aí tivemos um sinistro e foi feita uma auditoria lá no sul. E daí foram lá, e era uma transportadora grande, um escritório, funcionários. Aí houve uma quebra assim gigantesca na verbação, mas gigantesca assim, né? E aí eu deveria ter impresso aquele e-mail e deixado na parede. A, a defesa do segurado, ele estava no sul, né? Ele falou que tinha entrado um tufão no escritório e levou todos aqueles conhecimentos que não tinha sido averbado. Jura isso? A gente era um comitê de sinistro que tinha na seguradora, e a gente ria, assim, lógico que é uma coisa que fosse trágica, mas é muito cômico. Mas assim, Tem de tudo. realmente, ele falava, não, mas é verdade, pode puxar aí o negócio do tempo. Teve um tufão aqui, ele levou esse conhecimento, por isso que eu não averbei. Ah, maravilha, João. Então, Maravilha. vamos encerrar e vamos fazer uma outra live falando de possibilidades, né, de negativas. Então, quais são as dicas? O que que o segurado tem que ficar muito atento para que não ocorra nenhuma quebra de responsabilidade do segurado e para que ele garanta a indenização dele, né? Gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado você, Miriam. Um prazer estar aqui contigo. E convidar aos nossos colegas, nossos amigos e que estão nos acompanhando, fazer o convite a todos vocês que acessem lá o nosso site, acompanhem os nossos trabalhos, Dá né? um like, né? Então fica aberto aqui o convite e façam perguntas se vocês querem novas lives. Mandem-nos as suas dúvidas, as suas perguntas, que nós vamos elaborar uma live com as dúvidas de vocês. Maravilha. Muito Fico à obrigada. disposição. Até Grande mais. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.